Ih, fiquei grudada na câmera. Oi, caso não me conheça, eu sou a Isabela e hoje vim trazer uma opinião não solicitada na internet. Eu sinto que eu sou uma pessoa cronicamente online e por consumir e produzir conteúdos literários, sempre vejo muitos discursos de como o BookTok tá arruinando a literatura. Eu amo BookTok e vários dos livros que eu li foi por indicação que eu vi lá, então vamos conversar sobre isso. Esse vídeo é extremamente inspirado no vídeo do Jake Edwards e várias opiniões que ele tem, eu concordo, mas vamos aqui focar em uma realidade mais próxima da nossa. Caso não saiba, o BookTok é o nicho literário do TikTok. E uma das maiores críticas que as pessoas têm do BookTok é que as pessoas sempre recomendam os mesmos livros e também lê as mesmas coisas, e que a quantidade de livros que tu lê ela é muito mais importante do que tu realmente apreciar e gostar e entender aquele livro. Inclusive, uma revista britânica até mesmo postou um texto falando. Eu tô lendo aqui lá no meu roteiro, gente. Peraí. O mundo raso do BookTok. Também muitas pessoas comentam que é muito mais importante tu ser um leitor do que tu ler. Os clubes dos livros sempre existiram, ou pelo menos existem há muito tempo. E um dos mais antigos que se tem registro é de 1634, que foi organizado pela Anne Hudson, que ela era a esposa de um marinheiro. É marinheiro? E esse clube do livro foi criado para as pessoas ali no navio começarem a discutir e tentar entender sobre o que se tratava os sermões da Bíblia, em uma época em que a religião era a principal paixão das pessoas. Eu sinto que muitas vezes nós esquecemos isso, mas a Bíblia também é um livro. Então, imagina que as pessoas se reuniam para conversarem sobre as percepções que elas tinham do livro e como elas iriam levar aquilo para a vida delas e, enfim, a interpretação delas. O que não é muito diferente do que a gente faz hoje em dia. Eu não sei quanto a Tig está assistindo isso, mas eu leio desde criança e eu sinto que os livros eles me ajudaram muito a compreender melhor eu mesma, ou a compreender os outros, o que está acontecendo ao meu redor. E assim, aquele ditado de que a vida imita a arte é verdade, porque várias vezes eu já passei por alguns momentos que eu pensei, nossa, mas isso aconteceu naquele livro que eu li. Ou alguém uma pessoa e fala, nossa, tem muita vibe daquele personagem. Esse clube do livro de 1634 é quase como um lembrete de que nós sempre tínhamos vontade de compartilhar nossas visões sobre o mundo e o que a gente interpreta daquilo que a gente lê, ajudando a criar um senso de comunidade vindo de uma atividade que costuma ser solitária. Além disso, tu compartilhar as tuas opiniões sobre um livro naquele clube do livro ou em outros que as pessoas fazem, remete muito à tradição da oratória que era muito comum nos povos antigos, como na Grécia Antiga. E as comunidades literárias que a gente tem atualmente nas redes sociais seria uma forma moderna da gente ter um grande clube do livro. Se eu gosto de livros e começo a falar sobre isso na internet, o algoritmo vai fazer a mágica dele e enviar meus vídeos para mais pessoas que também consomem esse tipo de conteúdo, e assim a gente começa a interagir e cria esse senso, esse grande clube do livro digital. A lógica não é tão diferente do que acontecia no navio. Hoje em dia nós temos várias pessoas compartilhando suas opiniões acerca dos livros e um dos lugares que mais acontece isso é o BookTok. Para ter noção, a hashtag BookTok tem mais de 200 bilhões de visualizações no TikTok. Tem bastante gente falando de livro na internet. É como se Elon Musk ganhasse $1 cada vez que alguém visualizasse a hashtag. O que acontece é que algumas pessoas dentro do mundo editorial ou fora dele têm opiniões bem fortes sobre como o TikTok estaria apenas divulgando livros rasos para as pessoas. O que sempre me pega é que as pessoas elas reclamam de que o BookTok só indica os mesmos livros. Eu não vi esse tipo de reclamação no BookTube anos atrás, mas tudo bem. Em parte eu entendo por que as pessoas reclamam disso, porque quando um livro se torna popular, o BookTok fica falando dele por meses, ao mesmo tempo que eu entendo os influenciadores indicarem sempre os livros mais populares. Eu vou dar um exemplo próprio nisso, porque toda vez que eu falo sobre Percy Jackson no meu TikTok, eu tenho mais engajamento do que quando eu falo sobre Carla Madeira, por exemplo. Isso que a Carla Madeira é uma autora consagrada
no mercado editorial brasileiro. Agora imagina quando eu falo de algum autor independente. Quando eu digo que eu entendo porque os influenciadores fazem isso, é porque muitos deles sobrevivem com a renda que eles fazem com a internet e sendo influenciadores. Então imagina tu ter uma pressão assim pra tu conseguir pagar tuas contas. E pra fazer isso tu vai ter que fazer vídeos que engajem bem. E às vezes a forma que tu encontra fazendo isso falando de livros já populares. Eu sei que tem várias formas de diversificar teu conteúdo dentro do próprio nicho, mas por que tu faria isso sendo que o padrão de consumo dos teus seguidores é consumir os mesmos livros sempre? E como eu entendo a questão de padrão de consumo, eu queria lembrar um fato que poucas pessoas lembram. Quando tu abre o TikTok, a primeira coisa que aparece é a For You page, a página pra ti, onde os vídeos que são entregues ali eles são de acordo com outros que tu consumiu e assim vai indo, porque o TikTok, assim como qualquer outra rede social, quer que tu passe tempo nela. E se ele te entregar vídeos diferentes do que tu não está acostumado a consumir, a chance de tu sair dele é muito maior. Ou seja, se só aparecem as recomendações dos mesmos livros para ti, talvez seja hora de tu variar o teu algoritmo. Tu pode pesquisar na plataforma sobre diversos outros tipos de literatura, como autores negros, autores independentes, livros brasileiros, livros clássicos, livros LGBTQIA+. Inclusive, vamos evitar de colocar mais letra nessa sigla, porque tá quase virando um trava-língua. Além disso, a gente normalmente costuma consumir só de influenciadores já bem consagrados no mercado e com milhões ou quase milhões de seguidores, mas a gente tem que lembrar que tem várias pessoas com bem menos números também produzindo esse tipo de conteúdo. E às vezes o livro que tu tá querendo ler, mas tu não sabe o que tu quer ler, esteja sendo indicado por um influenciador menor e que só não teve o mesmo alcance. Esses influenciadores normalmente não têm as melhores câmeras, não têm os melhores áudios, mas tu pode dar uma chance pra eles. Por favor, dê uma chance. Eu também sinto que esse papo de que o BookTok tá arruinando a literatura vem muito do mesmo tipo de mentalidade de que quando algo se torna popular e chega até as pessoas mais pobres, ela automaticamente sai de moda, vira cafona. Antes a gente só tinha pessoas especializadas em literatura dando opiniões sobre livros. E por mais que hoje em dia a gente tenha, eu não sou contra que tenha, inclusive muitas vezes eu vou levar mais em consideração a opinião de uma pessoa especializada, esse processo hoje em dia ele é muito mais democrático, porque qualquer pessoa pode falar de livros na internet. Até mesmo se tu não lê livros, tu pode falar de livros na internet. Então, do nada, ler livros mais populares e que não tem tantos assuntos profundos de tocar na ferida, ou muitas vezes livros que tornaram outras pessoas leitoras se tornou brega e cafona e não é o suficiente. Eu acho que muitas vezes as pessoas esquecem a importância que o BookTok tem pro mercado editorial. A gente sabe que alguns livros eles são os tesouros da editora e eles ganham um marketing gigantesco em cima deles, mas não é o caso de muitos. E por causa do TikTok, alguns livros que quando foram lançados não tiveram tanta repercussão começaram a fazer muito sucesso. Por exemplo, Os Dois Morrem no Final e Mentirosos, que são livros que se tu tava no TikTok em 2020, 2021, tu deve ter escutado muito falar deles. Tanto que essas duas obras conseguiram alcançar muito mais leitores depois e até mesmo ganharam continuações, coisas que eu duvido que seriam possíveis sem o BookTok. E a importância do BookTok se tornou tão grande que até mesmo tem livrarias que elas têm um espaço específico para livros indicados com muita frequência no BookTok. Algo que eu nunca vi acontecer com as outras redes sociais. Eu nunca vi ter espaço para livros indicados pelo BookTube ou pelo Bookstagram em livrarias. Eu não entendo por que as pessoas criticam quando tem essas sessões em livrarias, porque para mim, quanto mais pessoas estiverem lendo, melhor é. Sai todo mundo ganhando. E também porque a gente sabe que, não só no Brasil, mas focando aqui no Brasil, muitas pessoas não estão lendo, não têm condições de comprar livros. Mesmo que a pessoa comece a ler um livro um pouco mais raso, tá bom, já tá ótimo, sabe? Apesar de eu ter defendido aqui com unhas e dentes o BookTok, inclusive nem tanto assim, porque eu tô mal da garganta, então eu tenho que falar mais baixo. Eu preciso admitir que concordo com algumas das críticas que são feitas à plataforma. Não especificamente a plataforma, porque o BookTok não é uma plataforma separada do TikTok, é a mesma coisa. É só um nicho dentro do TikTok. Mas a primeira que as pessoas falam é que a estética de ser leitor muitas vezes é mais importante do que ler. Isso faz com que as pessoas se coloquem uma pressão absurda para lerem uma quantidade absurda de livros por mês. Eu posso dizer por mim mesma que isso é um problema. Em 2021 eu já produzia conteúdo literário para o TikTok e foi o ano que eu mais li livros. Eu li mais de 100 livros.
E talvez seja o único ano que eu tenha conseguido fazer isso. Em 2021 eu tava fazendo cursinho 100% EAD e ela era gravada, então eu conseguia acelerar ela. E eu não trabalhava, então eu tinha a tarde inteira pra ficar lendo e a noite inteira, porque eu também não saía de casa. Só que quando eu entrei na faculdade e consegui um estágio no segundo semestre, eu já não tinha mais toda a tarde pra ler. E comecei a me colocar muita pressão, porque como é que eu ia produzir conteúdo literário se eu não estava lendo mais de 100 livros por ano? Eu não estava lendo 10 livros por mês, que era a minha média de leitura. Isso fez eu começar a me sentir culpada e a colocar uma pressão em mim. E demorou algum tempo pra eu conseguir entender que não tinha nada a ver uma coisa com a outra e pra eu conseguir tirar essa pressão, porque eu percebi que quanto mais me pressionava pra ler, menos eu lia. Além disso, tem vários outros tipos de conteúdos literários que não são só de vlog de leitura, resenha de livro ou rotina pra ler, que é aquelas rotinas super incríveis do TikTok, que a pessoa vai lá no dia chuvoso, arruma a cama direitinho. A bateria da minha câmera acabou. Eu tô surpresa que durou 18 minutos, porque já tava menos da metade. Mas assim, vou terminar de gravar aqui pelo celular e eu espero que tu não se incomode. Mas enfim, voltando. Tem muitos outros conteúdos além de blogs de leitura, resenha de livro. Ai, minha garganta. Ou rotinas super perfeitas das pessoas, acendendo velas e deixando o quarto mais aconchegante e pegando post-its da mesma cor do paleta de cores do livro para tu consumir no BookTok que envolvam livros. Um dos melhores exemplos que eu tenho para falar disso é o Thiago Valente, porque ele tem um quadro na conta dele, que inclusive é um dos que eu mais gosto de assistir, onde ele recria receitas literárias. E também essa coisa da estética do leitor, o aesthetic do leitor, faz a gente acreditar que a pessoa tem que estar sempre lendo em qualquer tempo livre dela. Tipo, é só leitura e consumir conteúdo literário. Um dos exemplos que o Jake Edwards dá no vídeo dele, e que se encaixa muito bem nessa situação, é que quando uma pessoa fala que ela gosta de basquete, tu não espera que ela vá passar o tempo todo jogando basquete, ou assistindo competições de basquete, ou tendo a decoração inteira do quadro de basquete, mas a gente tem isso com leitores. A gente acha que a pessoa tem que estar o tempo todo lendo, tem que ter uma estante gigante de livros físicos no quarto dela, além de até mesmo ter um tipo específico de aparência, e quem já escutou que não parece ser leitor sabe do que eu tô falando. Sendo que a gente esquece que não é só porque uma pessoa gosta de ler que ela não possa ter outros hobbies ou outras atividades no dia a dia dela. Outra crítica que eu super concordo é a questão de que o BookTok tem um problema de interpretar as mensagens de alguns livros, e eu diria de interpretar textos no geral. Eu percebo que algumas pessoas, elas têm um pouco de dificuldade de entender o que foi feito ali no livro de propósito para o enredo e o que na verdade só foi feito e a intenção não era aquela. Tanto que várias pessoas do BookTok, elas criticam o livro Lolita e acham que qualquer pessoa que gosta do livro automaticamente apoia a pedofilia, sendo que não. Ao mesmo tempo que muitas pessoas defendem After e falam que a autora, ela teve plena intenção de fazer aquilo, o que eu acho muito difícil, porque uma coisa que se tu leu After, tu provavelmente sabe de que After era uma fanfic de Antiraction, anos atrás, e que a autora começou a escrever quando ela tinha 16 anos. E não tá falando de uma menina de 16 anos, sei lá, durante a geração lacração, sabe? Não, ela foi adolescente numa época que as pessoas não comentavam tanto assim sobre esses assuntos. Então as chances dela ter escrito aquilo achando que realmente era legal e que não era um relacionamento abusivo são muito maiores. Eu sinto que eu vou morrer a qualquer momento. Eu não tô aqui dizendo que esse tipo de livro não pode existir, mas a gente tem que ir pra pensar se realmente aquilo foi feito com responsabilidade. Eu acho que as pessoas sempre vão criticar a forma como a literatura é divulgada, principalmente quando é feita pela geração mais nova. Isso é algo muito comum, né? Tipo, a geração mais velha sempre critica a geração mais nova. O BookTok tem muito mais a contribuir para o mercado editorial do que prejudicar ele, tanto que a gente já tá vendo os resultados disso. É importante a gente tirar essa visão pessimista que a gente costuma ter e começar a perceber os impactos positivos que o BookTok traz pro mercado editorial. Enfim, esse foi o vídeo. Eu vou encerrar ele antes que eu morra. Espero que tenham gostado. Um beijo. Tchau.